administração direta, né? Falei da União, do Estado, do Distrito Federal, do município. Falei de desconcentração, né? Que na desconcentração não há várias personalidades jurídicas, há uma só pessoa jurídica, que é ou o Estado, ou a União, ou o município, e aos seus órgãos. Até dei aquele exemplo, quem manda é a cabeça ou os braços, lembra disso? Né? Então é uma pessoa jurídica mandando nos órgãos, e os órgãos não têm personalidade jurídica. Então a gente acabou aqui, a gente vem para cá para descentralização, tá? Por quê? Porque a administração pública ela não consegue fazer tudo, ela não consegue fazer todo o serviço, né? Então ela precisa atribuir a outras pessoas jurídicas o serviço. Então essa atribuição é a descentralização. Então, se na desconcentração, que a gente já estudou, só tem uma pessoa jurídica, né? Uma pessoa jurídica com vários órgãos, na descentralização tem várias pessoas jurídicas trabalhando juntos. Vamos trazer uns exemplos? Olha só, o Estado do Rio de Janeiro é uma pessoa jurídica? Sim, de direito público, né? Só para a gente fixar. Eu sou uma pessoa física ou jurídica? O colégio aqui é uma pessoa física ou jurídica? Jurídica. De direito público ou de direito privado? Privado. O Estado é uma pessoa física ou jurídica? De direito público ou privado? Público. Beleza, isso aí. Então a gente sabe esse conceito. Então o Estado do Rio de Janeiro, que é uma pessoa jurídica de direito público, eles chamam de Detran no Rio de Janeiro, que é uma autarquia, uma outra pessoa jurídica para prestar serviços de veículos, habilitação, né? Trânsito. Bom dia. Então o que acontece? Bom dia. Então a gente tem esse cenário, né? Uma pessoa jurídica mais outra pessoa jurídica na prestação de serviço. Isso é a descentralização. Então a principal diferença da desconcentração para a descentralização é essa. Na desconcentração, nós temos uma pessoa jurídica, por exemplo, do Estado do Rio de Janeiro, e os órgãos prestando serviço. Polícia Militar, Polícia Civil, são órgãos, não tem personalidade jurídica, né? A Secretaria de Segurança. E na descentralização a gente tem mais de uma pessoa jurídica. Olha outro exemplo aqui. A União é uma pessoa jurídica? Sim. De direito público ou privado? Público. Beleza. Aí a União fala para a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública federal. Outra pessoa jurídica. Caixa, eu não posso sozinha, União, não posso sozinha cuidar de financiamento, cuidar das questões bancárias envolvendo servidores públicos. Então, Caixa, você vai fazer esse serviço para mim. Perceberam que são duas pessoas jurídicas? Então essa é uma questão de prova, tá, gente? Sempre pergunta isso quando fala, por exemplo, a desconcentração pressupõe a existência de pelo menos duas pessoas jurídicas, certo ou errado? Errado, a desconcentração é uma, né? Ok? E a descentralização, sim, há mais de uma pessoa jurídica. E aí, hoje, em outro tema, nós vamos trabalhar isso aqui. Há duas formas de descentralização, tá? Que também é objeto de pergunta em prova. O examinador pode trazer para vocês. A descentralização por colaboração significa a concessão de serviços públicos às pessoas jurídicas do direito privado. Estaria certo. Mas a gente vai trabalhar agora a descentralização por serviços, também chamada de técnica, também chamada de funcional, tem todos os sinônimos, né? Que é quando a lei ou cria ou autoriza a criação de uma outra instituição, de uma outra entidade com personalidade jurídica para prestar serviço público ou atividade econômica. Ok? Então isso aqui a gente vai trabalhar hoje, serviços públicos. Nesse momento a gente vai esquecer isso aqui. E a gente vai trabalhar essas entidades aqui. Todas elas com personalidade jurídica própria. Legal? Então vamos começar pelas autarquias, né? Quando a gente fala de autarquias, a gente está falando, não precisa anotar agora não, tá? Daqui a pouco eu boto no caderno. Até porque eu já mandei esse material para vocês. Quando a gente fala de autarquia, a gente fala de serviços públicos criados por lei, né? E as autarquias, gente, são pessoas jurídicas de direito público. O que significa? Qual é a diferença de uma pessoa jurídica de direito público para direito privado? Quando a maioria, né, provavelmente trabalha na iniciativa privada, né? Na iniciativa privada, a gente tem a CLT para reger nossos direitos? Sim. Né? A gente tem fundo de garantia? Sim. A gente tem aviso prévio? Sim. Então essas regras são regras predominantemente de direito privado, né? Então quando eu falo que a empresa pública ela é uma pessoa jurídica de direito privado, eu quero dizer o seguinte: a maioria das regras aplicadas a ela são regras de direito privado. Então quem trabalha na Caixa Econômica é estatutário ou é seletista?
Seletista. Seletista. Quem trabalha no Correio, que é uma empresa pública federal, é estatutário ou seletista? Seletista. Seletista. Mas tem que passar pelo concurso, não tem? Então, é correto nós falarmos que as empresas públicas de sociedade de economia mista, elas têm uma regra mista? Um pouco de regras privadas e um pouco de regras públicas? Sim. Mas as pessoas jurídicas de direito público, como as autarquias, elas têm as regras, todas elas públicas. Então, quem trabalha no Detran é estatutário ou seletista? Estatutário, regido pelo estatuto próprio, né? Quem trabalha, por exemplo, no DINIT, que é uma autarquia federal, é estatutário ou seletista? Estatutário. Então, a diferença básica, só para a gente ter um entendimento melhor, é que nas pessoas jurídicas de direito público, as regras são predominantemente públicas. E nas pessoas jurídicas de direito privado, mesmo aquelas da administração pública, as regras são misturadas. Ok? E há uma incidência grande de regras de direito privado, como por exemplo a CLT. Legal? E aí a gente volta para a autarquia. A autarquia é uma pessoa jurídica de direito público. Seus servidores são estatutários. São serviços especializados, que por descentralização, o Estado, a administração, cria, por lei específica, uma nova instituição para prestar esses serviços públicos. Ok? Então, a característica da autarquia é essa, é um serviço público descentralizado. Então, caiu na prova de vocês. A instituição que se define como um serviço público especializado para atendimento às prestações do Estado é a autarquia. Ou é pessoa jurídica do direito público criada para a prestação de serviços específicos, autarquia. Legal? Tudo bem, gente? Então vamos colocar no nosso caderno o nosso primeiro conceitozinho, tá? Coloquem assim: autarquia é a pessoa jurídica de direito público vírgula, criada por lei específica aí sublinhe, por favor, isso, tá? Criada por lei específica, vírgula, com patrimônio e receita próprios. Com patrimônio e receita próprios. Patrimônio e receita próprios. Vírgula, para desempenhar atividade típica da administração. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Vamos botar alguns exemplos para a gente lembrar? Olha só, o que eu vou falar agora, tá? Não anota ainda não. No Rio de Janeiro, o Detran é uma autarquia, tá? Mas em alguns estados o Detran é um órgão, tudo bem? Por quê? Porque cada estado trata da sua forma, né? Por exemplo, em Minas Gerais, o Detran é um órgão dentro da Secretaria de Polícia Civil. Então o cara passa para delegado lá, ele pode trabalhar no Detran de Minas Gerais. Por quê? Porque lá o Detran é um órgão, ele está na desconcentração. Tudo bem? No Rio de Janeiro não, porque veio uma lei específica e criou o Detran, que é uma autarquia. Legal? Só falando isso por quê? Porque você pode fazer uma prova de Minas, por exemplo, e aí vem um outro conceito diferente desse que eu estou falando. Vale aqui pra gente, tá? Então vamos colocar assim, Detran RJ. Quem lembra aí, gente, uma autarquia federal é que dá muito trabalho, dá muito problema para as pessoas aí na hora de conseguir o benefício previdenciário? INSS, né?
Essa aí, a sacola aí, né? Essa base, né? Então vamos lá, INSS é uma autarquia. DINIT, né? Departamento Nacional de Infraestrutura. E etc. Tudo bem? Vamos um pouquinho sem microfone. Vamos ver se tá legal aí, sem microfone, consegue ouvir? Então vamos embora. Então, olha só, falei de autarquia, né? São pessoas jurídicas de direito público, a gente tem esse conceito todo aí, beleza. E aí, gente, vou falar de fundações autárquicas, que são muito diferentes, fundações públicas, são muito parecidas, tá? Autarquia a gente explicou aqui. As fundações públicas, as fundações, elas costumam dar um pouco de dúvida, por quê, gente? A gente tem 3 espécies. Olha só, vocês já ouviram falar em Fundação Xuxa Meneghel? Sim. Fundação Bradesco? Sim. Essas não são fundações públicas, não são. São pessoas jurídicas lá do direito privado que no direito administrativo não se mete. São regidas pelo direito civil, tudo bem? Então essas não são objeto do nosso estudo aqui. Então Fundação Xuxa, Fundação Abrinq, Fundação Bradesco, ok? As que nos interessam são essas duas. Fundações públicas de direito público e fundações públicas de direito privado. Qual é a diferença? As fundações públicas de direito público, elas são criadas por lei específica. Vem uma lei lá do Congresso Nacional, ou da Assembleia Legislativa, ou da Câmara dos Vereadores, a lei, e cria a Fundação Pública de Direito Público. Ou seja, a lei foi promulgada e publicada, está criada a Fundação Pública de Direito Público, também chamada de fundações autárquicas. Por exemplo, a UFRJ é assim. Então veio uma lei federal e criou a UFRJ, ok? As fundações públicas de direito privado não são criadas por lei específica, são autorizadas a criação por lei específica. Olha a diferença. Criada por lei específica, veio a lei e já criou a Fundação Pública de Direito Público, e autorizada a criação. Veio uma lei e autoriza a criação. Fala, pode ser criada uma fundação pública de direito privado. Já está criada? Não. Precisa de um ato constitutivo, precisa ir lá no cartório registrar a criação. Perceberam a diferença? Então a diferença de uma fundação pública de direito público para uma fundação pública de direito privado é a sua forma de instituição. Enquanto uma fundação pública de direito público, como por exemplo, a UFRJ, a FUNAI, ela é criada por lei específica diretamente. A Fundação Pública de Direito Privado, ela é autorizada a criação por uma lei específica. Ela precisa vir um outro movimento para que ela seja criada. Perceberam a diferença? É muito tênue, né? E aí a gente precisa estar atento a isso na prova. Tá legal? Então vamos colocar no nosso caderninho. Coloquem assim: as fundações públicas serão de direito público quando forem criadas por lei específica. Ponto. Também serão chamadas
de fundações autárquicas. Sublinhe, por favor, tá, gente? Repetindo, também serão chamadas de fundações autárquicas. Aí coloca assim, exemplo. UFRJ, Fiocruz, etc. Aí agora embaixo, né? Ou na restante da linha, coloca assim, já as fundações públicas de direito privado terão a sua criação autorizada por lei específica. Aí sublinhe isso, tá, gente? Essa última parte aí, porque essa é exatamente a diferença de uma para outra. Repetindo, terão a sua criação autorizada por lei específica. Aí coloque um exemplo aí. Um exemplo. Fundação Padre José de Anchieta. Essa fundação, gente, ela cuida da TV Cultura, tá? É uma fundação pública de direito privado. Uma outra coisa importante sobre as fundações. Fala para mim, tu parou. Padre José de Anchieta. De Anchieta. Padre José de Anchieta. Legal? Uma coisa que a gente precisa entender sobre fundação. Fundação, normalmente, são atividades de cunho social. Então, essa é uma cola para prova, tá? Falou de uma instituição, uma pessoa jurídica de direito público que exerce predominantemente atividade de cunho social. Estamos falando de quê? Uma fundação. Primeira situação, tá? E a segunda, a fundação, gente, é um patrimônio que passa a ter personalidade jurídica para atender projetos sociais, cunhos sociais. Então, se falou, a reunião de patrimônio que é reunido e passa a ter personalidade jurídica para atividade de cunho social, quem é? É a fundação. Legal? Então, vamos colocar essa observação no nosso caderno. É importante frisar que as fundações são a personificação, as fundações são a personificação de um patrimônio. E destinam-se a atividades de cunho social. Destinam-se a atividades de cunho social.
Tudo tranquilo então, gente? Estamos bem quanto aqui autarquias e fundações? Beleza. Então, já falamos aí de dois entes, duas entidades, ambas com personalidade jurídica, que fazem parte da administração pública indireta, né? Mas faltam alguns, né? E aí, a gente vai trabalhar dois aqui, que são muito próximos, e eu vou colocar no quadro de uma forma diferente, para vocês visualizarem perfeitamente a diferença, tá? Então, olha só. Primeira coisa que a gente tem que ter cuidado, tanto um quanto o outro são chamados de estatais. Às vezes na prova não vem assim, a empresa pública ou a sociedade de economia mista, vem assim, as estatais. Então falou estatal, quem é? Empresa pública e sociedade de economia mista, tá? Lembra quando teve o escândalo, tá, gente? Sem entrar em nenhum cunho político, não é isso não. Mas lembra quando teve os escândalos de desvio de verba na Petrobras? Né, no Correio? Lembra do escândalo das estatais? Era isso, né? A Petrobras é uma sociedade de economia mista e os Correios é uma empresa pública, tá? Então falou de estatais, está falando de quê? Empresa pública e sociedade de economia mista. Isso. Copie, por favor. Quero explicar direitinho, tá? Não, tem certeza.
gente aproveitar que está escrevendo, tá? Só para informar vocês, eu tive essa semana na Guarda Municipal de Saquarema, tá? E está previsto um concurso para o final do ano para a Guarda também. Como vocês estão estudando uma boa parte das matérias que vai se aplicar lá, então eu sugeriria fazer o concurso, tá, gente? Ah, mas eu não tenho perfil de guarda, eu não consigo trabalhar na rua e tal. Não, tem só o trabalho de rua. Na hora do teste físico. Hã? Na hora do teste físico. Não, aí o que acontece? Aí é assim por etapa. Aí na hora do TAF, a gente vai fazer, assim, até é bom a colega ter perguntado essa bola aí. A gente trata, gente, cada etapa com o seu cuidado, tá? Então assim, não adianta passar no concurso público, na prova objetiva e o TAF, né, ficar de lado, ou o psicotécnico ficar de lado. Então provavelmente a gente vai ter aqui com o Rodrigo, a gente vai tentar direcionar vocês para algum profissional, vai tentar ajudar de alguma forma vocês também passarem no TAF, tá? O teste lá no Rio, lá da Guarda do Rio, é puxadérrimo. Puxadão, né? Não, mas independente do TAF, né, o Crespo falou para a gente fazer a prova, a gente aprender esse tempo de prova, resolução e conhecimento. Sim. E assim, outra coisa que vocês têm que ficar atentos, tá? Concurso de município, gente, às vezes a gente fica com um pouco de... eu já vi muita gente falar, ganha pouco, recebe pouco, porque no edital normalmente vem uma remuneração inferior àquela que é aplicada, tá? Eu quero dar uma olhada, estou com dúvida, entra no portal de transparência e pesquisa, né? Muitas vezes o cargo paga mais do que está ali. A guarda, por exemplo, se você olhar o último edital que eu tive curiosidade de olhar, acho que era R$1.000 e pouco, R$1.500. Mas se você entrar no portal de transparência de Saquarema, não tem ninguém ganhando menos de 3 mil. Tá? Porque tem as gratificações, tem outras atividades. Então. Agora no Graduama tem uma menina que é lá de São Fidélis. Ela vem, fica uma semana aqui, trabalha a semana toda e fica uma semana lá. Ela deve trocar o plantão, né? Troca o plantão. Eu tenho um amigo, e até ia trazer ele aqui, ele está tentando trazer, falei com o Rodrigo, o Rafael. Ele passou para a Polícia Civil do Rio, sempre quis ser policial civil, estudava com a gente, tal, foi aluno meu, do Rodrigo, aí passou. Aí ele fez um concurso para fiscal de Maricá. No fiscal de Maricá, acho que no edital falava 4 mil e pouco. Aí ele fez, passou. Aí agora, esses dias, aí, um mês atrás, ele fez um contato comigo, pô, Fabão, estou sem saber o que fazer. Eu sempre quis ser policial civil, mas ele está na boca, estava na iminência de ser chamado, e olhou no portal de transparência, os fiscais ganhando 14, 15 mil, mais do que ele ganha na Polícia Civil, bem mais do que ele ganha. Aí está na solução, eu falei, pô, infelizmente nessa eu não tenho como te ajudar, né? Isso aí é a decisão pessoal, né? Teve que ser realista, né? E deixar o idealismo para outro momento. Aí, quer dizer, então tem essas coisas, tá, gente? Às vezes você entra no edital, a remuneração é X, mas quando entra no portal, ela é outra diferente. Legal? Então vamos falar das estatais. Falou em estatais, falou de empresa pública e de sociedade de economia mista, tá? A gente tem em todos os âmbitos, tá, gente? Tem estatal, tem empresa pública federal, tem estadual, tem municipal, né? Lógico que vai variar de acordo com o ente federativo. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Caixa Econômica Federal, a empresa pública federal, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, e como sociedade de economia mista, Banco do Brasil e Petrobras. Oi? Não, nada não. Tranquilo? Agora olha só, como é que vem na prova? Na prova o examinador tenta enganar a gente, né? Por quê? Porque uma empresa pública, gente, o capital é exclusivamente público. Então você tem uma empresa pública federal, o capital é totalmente público. Eu, por exemplo, não posso comprar uma ação de uma empresa pública federal, não posso comprar uma ação da Caixa Econômica ou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. O capital é exclusivamente público, ok? Mas na sociedade de economia mista, o capital é majoritariamente público, não é exclusivamente. Perceberam a diferença? Então, ó, aqui, o capital que constitui a empresa pública é todo público. Aqui, o capital que constitui a sociedade de economia mista é majoritariamente público. Vocês já ouviram falar de algum conhecido de vocês que comprou uma ação da Petrobras? Não tem isso? É possível? Por quê? Porque o capital é público e privado. Majoritariamente, a maior parte é público. Mas tem uma parte privada também. E essa parte privada, o cara vai lá e compra uma ação da Petrobras. Né? Tá valendo. Ele não pode fazer isso com Correios e Telégrafos, porque o capital é exclusivamente público.
Perceberam a primeira diferença? As palavras são próximas, né? Mas não são sinônimos, ok? Então vai chegar na prova. É assim na prova. Esse nomezinho eles invertem. Pode vir assim, por exemplo. A empresa pública é uma pessoa jurídica de direito privado com capital majoritariamente público. Errado, né? Capital é exclusivamente público. Aqui, tanto uma quanto outra, as estatais, né? Elas são pessoas jurídicas do direito privado. Alguém pode perguntar, mas o nome aqui não está pública? O nome está público, mas são pessoas jurídicas de direito privado. Por quê? Porque, gente, lembra da explicação lá do início? As regras aqui são o quê? Só públicas ou mistas? Mistas. Olha só, as estatais são pessoas jurídicas de direito privado. Né? A contratação aqui não é seletista? O cara que trabalha na Caixa Econômica não é seletista? O cara que trabalha no Banco do Brasil não é seletista? E essas regras é de privado ou público? Privado. Não é? Então é fácil, a gente não vai errar na prova, porque a gente vai lembrar disso. Vai lembrar do cara que é caixa lá do Banco do Brasil, que ele é seletista. Do cara que é caixa da Caixa Econômica, que ele é seletista. Então as empresas públicas, sociedade de economia mista, são pessoas de direito privado. Há incidência de normas públicas? Elas têm que contratar por licitação? Sim ou não? Sim. Mas também há regras do direito privado, como por exemplo a CLT, como por exemplo o fundo de garantia, né? Como por exemplo o aviso prévio. Ok? E a segunda diferença, gente? Vocês já viram em alguma propaganda da Petrobras, Petrobras S.A., sociedade anônima, ó, sociedade por ações, sociedade anônima também pode vir, sociedade anônima. Então, as sociedades de economia mista só podem ser SA, não podem ser limitada, por exemplo. Só podem ser SA. Então, elas só podem ser constituídas como sociedade por ações, SA. Já as empresas públicas, qualquer forma societária admitida do direito. Pode ser uma limitada, pode ser uma SA, pode ter outros contornos societários. Essas são as principais diferenças. Tá? Haveria uma outra diferença que eu não coloquei aqui, mas eu vou colocar no caderno. Olha só. Por força, e aí eu vou entrar um pouquinho no direito constitucional, por força do artigo 109, lá da Constituição Federal, lembra da Constituição que está no topo da pirâmide? Por força do artigo 109, fala o seguinte: compete à Justiça Federal julgar as causas em que sejam envolvidas autarquias e empresas públicas da União. Falou Sociedade de Economia Mista? Não. Então, olha só. Se eu entro lá na porta giratória da Caixa Econômica, que é uma empresa pública da União, sou constrangido, o cara, não é o caso, tá, gente? Mas se o cara se sentir constrangido lá, porra, só faltou ficar pelado e tal, quero entrar com ação contra a Caixa Econômica, que é uma empresa pública federal. Quem vai julgar é a Justiça Federal. Por quê? Porque o 109 da Constituição fala que causas contra a empresa pública federal, empresa pública da União, quem julga é a Justiça Federal. Tudo bem? Então, lá na Caixa Econômica, que é uma empresa pública federal, eu entro, sou constrangido lá, quero entrar com uma ação contra a Caixa. Eu entro na Justiça Federal. Segunda situação, eu vou fazer o mesmo procedimento, eu tenho duas contas, uma na Caixa e uma no Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Não está no artigo 109 lá da Constituição. Então, se não é causa da Justiça Federal, é causa da Justiça Estadual. Eu estou lá no Banco do Brasil, na hora que eu entro, sou constrangido lá pelo vigilante, não é o caso, mas me sinto constrangido, quero entrar com ação contra o Banco do Brasil. Justiça Federal ou Justiça Estadual? Estadual. Perceberam a diferença? Então, uma causa contra uma empresa pública federal vai ser julgada pela Justiça Federal. E uma causa contra uma sociedade de economia mista federal, vai ser julgada pela Justiça Estadual. Perceberam a diferença? Tá? Cai menos em prova, mas quando cair vocês vão matar e muita gente não sabe. Eu vou botar no caderno. Tá legal? Então vamos colocar essa observação aí, por favor. Coloquem assim. Uma última diferença é o foro competente
fórum competente para julgamento das estatais federais. Ponto. O fórum competente para o julgamento das estatais federais. Ponto. Se a causa for contra uma empresa pública federal, será julgada pela Justiça Federal. Ponto. No entanto, se a causa for contra uma sociedade de economia mista federal, o foro competente será a Justiça Estadual. A partir de onde? Sociedade? Ou a Sociedade de Economia Mista Federal, o foro competente será a Justiça Estadual. Perceberam a diferença? Tá? Lembra sempre desse exemplo da Caixa Econômica do Banco do Brasil. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Tá massacrante ou tá legal? Uma pergunta. Sociedade de economia mista, ela necessariamente tem que ser federal ou ela pode ter algum... Pode ter estadual. Tá? Pergunta boa do Danilo. A Sociedade de Economia Mista necessariamente federal? Não. Por quê? Porque a Constituição permite a criação da administração pública direta e indireta em todos os entes federativos. Eu não conheço, mas é possível que aqui o município de Araruama tenha uma sociedade de economia mista ou tenha uma empresa pública, né? Em BH, por exemplo, Belo Horizonte, tem uma empresa pública chamada BH Trans, né? Então é possível, sim, que os órgãos, os outros entes federativos também tenham sociedade de economia mista e empresas públicas, tá? Não é comum, mas pode ter. O mais comum é a União, essa é a mais conhecida, né? Eu acabo colocando um exemplo, mas é possível que os outros entes federativos tenham, tá? É isso aí, gente. Ficou com dúvida, pergunta, tá? Tudo bem até aqui? Então a gente bateu os 4 principais, né? Falando de autarquia, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Fábio, falta alguma coisa? Em tese falta, né? Olha só, já ouviram falar de agências reguladoras? Alguém pode me lembrar uma aí? ANAC, ANP, Anatel, ANEEL, não é isso? Ancine. Então temos a ANTT, né? Transportes terrestres. Então tem várias. E qual é a natureza jurídica da agência reguladora? Em que consiste uma agência reguladora? A agência reguladora, gente, é um tipo de autarquia. Mas não é uma autarquia comum, como o Detran, como outras que a gente vê. São autarquias em regime especial. São chamadas autarquias em regime especial. Fábio, por que regime especial? Vamos trabalhar uma história aqui junto para você lembrar. ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Ela cuida da regulação, da fiscalização da aviação civil, não é? As empresas de aviação civil são grandes? Ou de outra empresa? Você imagina o seguinte, se aquele dirigente
de uma agência reguladora como a ANAC, se ele não tivesse uma proteção especial, ele não sofreria muita pressão desses grupos econômicos, né? Por exemplo, a gente vai falar aqui de Anatel, telecomunicações. Imagine as empresas, as emissoras de telecomunicação, não são grupos poderosos, grandes? Imagine ele pressionando os dirigentes dessas agências reguladoras. Então, as agências reguladoras, que são autarquias em regime especial, elas têm um regime especial de proteção para a sua atuação livre e desimpedida. Significa que esses dirigentes das agências reguladoras, eles não vão poder ser exonerados por qualquer motivo. Eles vão ter um mandato, em regra, para cumprir, né? E eles só sairão se tiver um processo judicial ou um processo administrativo, ou se ele quiser sair. Então, diz-se que as agências reguladoras são autarquias em regime especial porque elas têm um regime especial de blindagem, de proteção, para elas poderem atuar na fiscalização, no controle, na regulamentação e na normatização desses segmentos gigantes que nós temos na sociedade. Tudo bem? Então, qual é a principal diferença de uma autarquia comum, como o Detran, né, como o DINIT, para uma autarquia em regime especial, que são as agências reguladoras? E essas autarquias em regime especial, ditas agências reguladoras, elas têm um regime de proteção. Seus dirigentes são protegidos, têm um mandato fixo. E elas têm poder fiscalizatório, poder normatizador, poder de impor sanções, multa, né? Eu lembro de um caso, há um tempo atrás, estava tendo problema com uma dessas operadoras, e eu mandei lá para a Anatel um comunicado reclamando, a Anatel começou a pressionar sob pena de multa, sob ameaça de multa, né? Então, essas entidades, elas têm um poder fiscalizatório, um poder sancionador, um poder de regular o mercado, que é um mercado grande, né? E se não houver proteção para esses dirigentes, seria muito fácil para as empresas conseguirem pressioná-los. Tudo bem? Então, vamos colocar aí no nosso caderno. Coloque assim: as agências reguladoras são autarquias em regime especial. Autarquias em regime especial. É sublinho, tá, gente? As agências reguladoras são autarquias em regime especial. Vírgula. Com poder de fiscalização, vírgula, normatização e controle. Ponto. Seus dirigentes possuem uma maior garantia o que gera para agências reguladoras maior autonomia decisória, vírgula, funcional e administrativa. Vírgula, funcional e administrativa. Tudo bem? Então, cuidado, tá? Abordagem na prova, né? As agências reguladoras são autarquias em regime especial
e seus dirigentes têm mandato fixo, sendo então protegidos para permitir a maior autonomia funcional, decisória e administrativa. Certo ou errado? Certo. Tá? São espécie de autarquia. Não é uma nova personalidade jurídica, é uma autarquia, tá? Mas uma autarquia um pouco diferente. Legal até aqui? Pode, isso, boa. Ó, bota aí uns 2 ou 3 exemplos. Coloca a ANAC, a ANP, Agência Nacional do Petróleo, a Anatel. Cuidado, tá, gente? Nem sempre tem o nome de agência, quer dizer que é agência reguladora, tá? Exemplo, a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, não é agência reguladora, tá? Anatel, ANAC, a ANP, a NTT, Transportes Terrestres, a ANP, Agência Nacional do Petróleo, tem a Ancine, já viram também naqueles filmes, quando a gente viu o filme Ancine? Agência Nacional de Cinema, Ancine, tá? Na prova não vai perguntar assim sobre a instituição, mas é bom para ilustrar o nosso aprendizado. Legal? Só um cuidado aqui para a gente encerrar esse tema aqui de vez, ó. A gente tem a administração pública, né? A gente trabalhou aqui hoje e na última aula, direta. Hoje a gente trabalhou indireta, não é isso? Mas a gente tem uma galera aqui, ó, cuidado com isso, tá? Já ouviram falar em organizações sociais? Organizações sociais de interesse público, OSCP, OSC, que também são as iguais à ONG. Já ouviram, né? Essas entidades fazem parte da administração pública, sim ou não? Não fazem parte, essa é a questão de prova. Não fazem parte nem da direta nem da indireta. Fábio, mas eu canso de ver nos noticiários falar que essas instituições recebem verba pública. Podem receber. Por quê, gente? Qual é a natureza jurídica dessas pessoas aqui? São pessoas jurídicas do direito privado. Mas em algum momento elas se aproximam da administração pública e ajudam a administração pública em troca de algum benefício fiscal ou creditício, de algum incentivo. Então o Estado não consegue fazer todo o serviço. O que ele faz? Ele chama o terceiro setor, ele chama as OS, as OCIPs, as paraestatais. Lembra do Sistema S? Quem conhece o Sistema S aí? SESC, Senai, Senac, não é? Isso tudo aqui é terceiro setor. Ou seja, não é o primeiro setor, a economia, não é o segundo setor, a administração pública, é o terceiro setor. OS, organizações sociais. Esse é o terceiro setor. Se é o terceiro setor, é um outro setor que não é nem a administração pública, nem o mercado, nem a iniciativa privada, né? Mas atuam ao lado do Estado, ajudam o Estado e para isso recebem algum tipo de incentivo. Então a questão da prova, quase sempre vem como errada, é essa. As entidades do terceiro setor ou as paraestatais são pessoas jurídicas de direito privado que fazem parte da administração pública, certo ou errado? Errado, não fazem parte da administração pública. Mas se vier assim, as entidades do terceiro setor são pessoas jurídicas do direito privado que, atuando em cooperação com a administração pública, recebem algum tipo de incentivo, certo ou errado? Certo. Ok? Então vamos colocar no nosso caderno essa última observação e fechar esse tema. Coloquem assim, o terceiro setor vírgula, com todas as suas entidades, o terceiro setor, vírgula, com todas as suas entidades, vírgula, não faz parte, sublinhe isso,
não faz parte da administração pública. Ponto. São pessoas jurídicas do direito privado que cooperam com a administração em troca de algum benefício. Então, eu acredito que o Viva Rio seja um OS ou um OS, entendeu? Eu não sei exatamente qual é a natureza jurídica, mas está nessa linha aí. São entidades do terceiro setor que cooperam com a administração. A maioria das vezes são benefícios fiscais, né? Essas entidades normalmente... Mas eu não sabia que não fazia parte. Não faz parte. Porque fica muito parecido com a entidade de administração pública, né? É porque a prefeitura, ela transfere dinheiro. Isso aí. E essas instituições, elas não podem ter, uma característica dessas instituições, elas não podem ter caráter lucrativo. Mas elas podem remunerar seus dirigentes. Então, às vezes a pessoa fala, pô, mas isso aqui não são fins de tese, né? A maioria dessas instituições são finalidades educativas, sistema S, né? Profissionais, educativos, assistenciais. Aí a gente pensa assim, pô, mas não pode ter fim lucrativo, então, em tese, o que a pessoa vai estar trabalhando ali? De graça? Não. Pode haver remuneração, né? Para todo mundo trabalhar nessas instituições. O que não pode haver é finalidade lucrativa. Então, vamos dizer, eu vou lá trabalhar numa OS dessa aí, né? Sou remunerado, né? Recebo um salário lá para estar aí atuando. O que não pode ter é finalidade lucrativa. Então, remunerar o pessoal tudo para todo mundo trabalhar, beleza. Não pode ter objetivo de lucro. E elas podem receber doação também. Pode receber doação. Tem que ser tudo de forma transparente. Isso. A gente vai ver mais à frente aqui, hoje, quando a gente fala de improbidade administrativa, que essas instituições também podem ser sujeitos passivos de improbidade administrativa, tá? Como regra, é a administração pública, mas a gente vai ver alguns casos que vai acontecer isso que você está falando. Mas o sistema S, ele recebe pelo INSS através da dívida previdencial da empresa privada, né? Acredito que sim. Acredito que sim, porque aí é a questão mais previdenciária de recolhimento. Na hora da recolhimento. Acredito que sim. Da guia do Sim. previdencial. Abaixo a empresa paga para essas empresas. Acredito que sim. O que quer dizer o SCP? O SCP é Organizações Sociais de Interesse Público. Depois eu vejo o C do meio, que eu não estou lembrando o C do meio, tá? Tem um outro nome aí, o C do meio, mas não é tão importante. Mas o interesse público é importante ter, porque são instituições diferentes. Se a gente fosse fazer aqui um estudo mais profundo ainda, que não é o caso do concurso de vocês, a gente ia diferenciar cada uma dessas instituições, porque cada uma dessas tem um termo diferente para tratar com a administração, né? Aqui, por exemplo, contrato de desempenho, aqui é termo de parceria, então são acordos de cooperação, há instrumentos jurídicos diferentes, mas não acho que a gente vai aprofundar muito desnecessariamente aqui, tá? No outro concurso, assim, que o administrativo vai ser mais fundo, a gente iria nisso aí. Legal? Gente, superado esse tema, acabamos a administração pública, podemos ir para o próximo? Então vamos falar de bens públicos, 10h30 aquele intervalinho, tá?